Na Web TV SN, vamos conversar com o empresário Sidney Maluza, que tentou concorrer à presidência da Santa Cruzense na eleição desta quarta-feira, mas foi impossibilitado. O que aconteceu, Maluza? Bom, a gente chegou aqui na Esportiva no horário que foi determinado, que foi às 19 horas, informaram que era para esperar o Paina chegar, só que a gente não sabia que o Paina estava lá no fundo, lá na cozinha aqui do clube, e, enfim, quando a gente chegou lá era 7:02, 7:03, a gente não pôde dar a nossa inscrição. Mas não tem problema não, tem erro não. Agora, alguns conselheiros questionaram por que lançar a chapa em cima da hora. Vocês resolveram hoje? E por que o lançamento dessa chapa, Maluza? Pelo seguinte, eu lancei a chapa porque eu quero o bem da Santa Cruzense, a gente tem algumas influências aqui em Santa Cruz, tem influência de São Paulo, até no Brasil, até fora do Brasil, até a gente conhece algumas pessoas que poderiam ajudar a Santa Cruzense. Por que a gente lançou hoje? Por falta de conhecimento mesmo, igual as pessoas iam lá para pedir ajuda na Esportiva, mas nunca foram lá para falar que ia ter uma eleição. Quando o Cadinho falou para mim que ia ter eleição hoje, eu falei, vamos lançar uma chapa, se achar que a gente deve entrar, a gente entra, mas não tem problema, a gente sabe que tem uma outra chapa. Não achei ruim de não entrar, não tem problema, eu tenho as minhas atividades, não tem problema nenhum não entrar. O que eu achei errado foi não deixar pelo menos concorrer, para ver qual que era a opinião de todo mundo, entendeu? E eu vi que, infelizmente, tem muita gente que está lá dentro, que são meus amigos, mas é um pensamento meio estagnado, e quando você está estagnado, você não tem jeito, o negócio tem que rejuvenescer, o negócio tem que caminhar, senão você fica parado, como eu disse quando eu entrei lá, por isso que a Santa Cruzense entra ano e sai ano, os empresários já não acreditam mais na Esportiva, você não tem, não tem transparência na administração, é o que a gente queria propor, a gente queria transparência na administração, a gente queria voltar a fazer com que o empresário acreditasse numa proposta de trabalho, formar um time que não fosse desfeito todo ano, ter um time constante, sempre disputando os campeonatos, era isso que a gente queria, só que não deixaram nem a gente falar, parece que o negócio já estava pronto, já estavam até torcendo para que a gente não conseguisse entregar na hora, lógico, de repente estou falando bobagem, mas foi o que eu senti. Agora, alguns conselheiros chegaram até a pedir para você conversar com o presidente eleito, de repente compor uma chapa, você pretende conversar ou para você deu? Não, para mim deu. Para mim chega, eu acho que eu tenho minha maneira de pensar, eu tenho da onde tirar minha sobrevivência, como o presidente que entrou também tem, mas eu não concordo com uma administração onde as pessoas, é igual a sociedade, entendeu? É muito difícil dar certo. Eu tenho a minha maneira de pensar, eu ia ter as pessoas que iam me ajudar, mas eu tinha o meu objetivo, o meu planejamento, e quando você tem 2, 3 pessoas dentro de um planejamento, é difícil você conseguir chegar onde você quer. Então deixa ele aí, ele administrar do jeito que ele achar que deve fazer, espero que dê certo, espero que a Santa Cruzense volte a ter anos bons, enfim. É isso que a gente quer, a gente torce para isso. Na Web TV SN, a participação do empresário Sidney Maluza. Na Web TV SN, vamos conversar com o empresário Sidney Maluza, que tentou concorrer à presidência da Santa Cruzense na eleição desta quarta-feira, mas foi impossibilitado. O que aconteceu, Maluza? Bom, a gente chegou aqui na Esportiva no horário que foi determinado, que foi às 19 horas, informaram que era para esperar o Paina chegar, só que a gente não sabia que o Paina estava lá no fundo, lá na cozinha aqui do clube, e, enfim, quando a gente chegou lá era 7:02, 7:03, a gente não pôde dar a nossa inscrição. Mas não tem problema não, tem erro não. Agora, alguns conselheiros questionaram por que lançar a chapa em cima da hora. Vocês resolveram hoje? E por que o lançamento dessa chapa, Maluza? Pelo seguinte, eu lancei a chapa porque eu quero o bem da Santa Cruzense, a gente tem algumas influências aqui em Santa Cruz, tem influência de São Paulo, até no Brasil, até fora do Brasil, até a gente conhece algumas pessoas que poderiam ajudar a Santa Cruzense. Por que a gente lançou hoje? Por falta de conhecimento mesmo, igual as pessoas iam lá para pedir ajuda na Esportiva, mas nunca foram lá para falar que ia ter uma eleição. Quando o Cadinho falou para mim que ia ter eleição hoje, eu falei, vamos lançar uma chapa, se achar que a gente deve entrar, a gente entra, mas não tem problema, a gente sabe que tem uma outra chapa. Não achei ruim de não entrar, não tem problema, eu tenho as minhas atividades, não tem problema nenhum não entrar. O que eu achei errado foi não deixar pelo menos concorrer, para ver qual que era a opinião de todo mundo, entendeu? E eu vi que, infelizmente, tem muita gente que está lá dentro, que são meus amigos, mas é um pensamento meio estagnado, e quando você está estagnado, você não tem jeito, o negócio tem que rejuvenescer, o negócio tem que caminhar, senão você fica parado, como eu disse quando eu entrei lá, por isso que a Santa Cruzense entra ano e sai ano, os empresários já não acreditam mais na Esportiva, você não tem não tem transparência na administração, é o que a gente queria propor, a gente queria transparência na administração, a gente queria voltar a fazer com que o empresário acreditasse numa proposta de trabalho, formar um time que não fosse desfeito todo ano,
ter um time constante, sempre disputando os campeonatos. Era isso que a gente queria. Só que não deixaram nem a gente falar. Parece que o negócio já estava pronto, já estavam até torcendo para que a gente não conseguisse entregar na hora. Claro, lógico, de repente estou falando bobagem, mas foi o que eu senti. Agora, alguns conselheiros chegaram até a pedir para você conversar com o presidente eleito, de repente compor uma chapa. Você pretende conversar ou para você deu? Não, para mim deu. Para mim chega. Eu acho que eu tenho minha maneira de pensar. Eu tenho da onde tirar minha sobrevivência. Como o presidente que entrou também tem, mas eu não concordo com uma administração onde as pessoas, é igual a sociedade, entendeu? É muito difícil dar certo. Eu tenho a minha maneira de pensar, eu ia ter as pessoas que iam me ajudar, mas eu tinha o meu objetivo, o meu planejamento, e quando você tem 2, 3 pessoas dentro de um planejamento, é difícil você conseguir chegar onde você quer. Então deixa ele aí, ele administrar do jeito que ele achar que deve fazer, espero que dê certo, espero que a Santa Cruzense volte a ter anos bons, enfim. É isso que a gente quer, a gente torce para isso. Na Web TV SN, a participação do empresário Sidney Maluso.